Bíblia é um livro que tinha tudo para dar errado. Porque ela não tem uma linha editorial. Pô, eu sou autor. Eu sei como é que é complicado escrever um livro, principalmente quando você escreve a duas mãos. Eu tô escrevendo um livro agora com mais 2 colegas. Graças a Deus a gente se dá muito bem, uma equipe muito bacana. O Adolfo, o Marcos e eu. Mas a gente escreve, tem depois um editor colocar uma linguagem pra ele. Porque o jeito de eu falar não é o jeito do Igor. Sim. Se eu escrever um livro em parceria com ele, o cara vai ter que dar uma ajustada ali, alguma coisa e tudo e tal. Reunião de pauta. A Bíblia não teve nada disso. E você pega do Gênesis ao Apocalipse, ela tinha um livro que tinha tudo para ser abortado. Ela não tem uma sequência lógica, que ela conta de história, mas fala também de poesia e da receita. Ela tem histórias absurdas, tem aparentes contradições. E hoje é o livro que muda vidas. Quer ver um exemplo? Pega Os Sertões de Euclides da Cunha. Obra maravilhosa. Joga numa penitenciária. Deus um Delírio, de Stephen Hawking. Pega o livro Deus um Delírio e leve em Bangu 1. E deixa os presos lerem Deus um Delírio. Depois de um ano, quantos presos você vai ter recuperados porque leram Deus um Delírio? Sei lá, acho que nenhum. Agora joga uma Bíblia. A Bíblia tem um histórico de ajudar as pessoas. Dentro de um ano você tem uma igreja funcionando lá dentro. Uhum. Então tem nesse livro alguma coisa que ultrapassa a capa preta que o envolve, sabe? Uhum. Tem um poder ali que nem eu consigo explicar, eu só aceito. Então, respondendo ao que perguntou aí, nós temos indícios, não é o quadro completo, eu concordo com você em gênero e grau, certeza absoluta com esses olhos, eu não vou ter nem se eu estou vivo amanhã. Uhum. Certeza absoluta. Até com relação se você estiver vivo para sempre, talvez. Exatamente, eu não tenho certeza absoluta de nada. Sim. Nesse ponto eu sou um pouco agnóstico, tá bom? Pode ser que hoje estão falando que, um tempo atrás, falavam que o átomo era a menor partícula da matéria. Sim. Até vi um pessoal quebrar o átomo e falar que não, tem o quartzo, as partículas subatômicas. Né? Então, quer dizer, até a própria ciência faz declarações que amanhã podem ser refutadas. Sim. A luz propaga de maneira curvilínea ou reta. Então, muita coisa vai mudando. Então, até na ciência, eu nunca tenho certeza absoluta de nada. Sim. Então, eu trabalho com verdades provisórias e evidências. E dentro dessas verdades provisórias e evidências, eu vejo lógica para a historicidade bíblica, que, por sua vez, sustenta a mensagem que ela apresenta. O paleontólogo, o arqueólogo eu faço o Indiana Jones. Exatamente, Indiana Jones e Jurassic Park, é a maneira mais fácil de entender. Tem algumas técnicas que são parecidas. Por exemplo, estratigrafia, a gente olha, só que eu não trabalho, por exemplo, com o período cenozoico, mesozoico, paleozoico. Eu trabalho mais com o período do bronze, idade do ferro, período persa, grego, romano, bizantino. E assim quando tinha civilização, né? Exatamente. Da invenção da escrita pra cá é mais a minha praia. Pode crer. Da invenção da escrita pra trás... O que veio antes? Ser pastor ou ser arqueólogo? Por que parece, foi ser pastor. Foi um lance até na verdade, muito legal. Não é muito... Foi o que eu imaginei. Porque olha que interessante. Quando eu fiz o meu primeiro doutorado, foi em teologia. E ao mesmo tempo que eu fazia o doutorado em teologia em grego do Novo Testamento, eu fazia a faculdade de filosofia. Foi aí que eu tive a oportunidade de ser aluno do Pondé. Entendi. Lá no Centro Universitário Assunção, e a PUC também era ligada lá. Então eu fazia o doutorado à tarde e a faculdade de manhã. E 2 dias da semana eu voltava para Engenheiro Coelho para dar aula. Aí eu fiz... Aí quando você faz o programa de doutorado, na época da tese, você tem o major e o minor. Você tem uma área de concentração maior e uma menor. A minha maior era grego do Novo Testamento. A menor... Eu escolhi arqueologia bíblica, mas por uma única razão. Eu falei, vai ser a minha única oportunidade de conhecer a Terra Santa. Aí eu fui pra lá. Cara, quando eu cheguei lá, que eu vi a arqueologia, eu me apaixonei tanto pelo negócio. Aí escavei em Shahar Golan. E fiquei muito empolgado com a coisa. Aí comecei a fazer outras escavações, fui escavando, aí fiz um curso pela Universidade Hebraica. Depois eu fiz um pós-doc em arqueologia pela Andrews University, lá dos Estados Unidos. Depois eu fiz o outro doutorado em arqueologia na USP. E foi muito bacana. A primeira vez que eu fui para Jerusalém, quando eu estava voltando, eu lembro que tem uma frase que os judeus falam muito, que vem desde a época do cativeiro babilônico, Lashana Rabaa ve Yerushalayim, ano que vem Jerusalém. O cara falou, você vai voltar aqui? Eu falei, nunca. Porque voltar lá... Então, cara, calma aí. 98, ano que vem Jerusalém, é aquilo tudo? Lashana, ano, né? Lashana Rabaa, ano que vem, Yerushalayim, Jerusalém. Né? Estaremos em Jerusalém. Porque os judeus, quando estavam presos no cativeiro e Jerusalém destruída, a esperança deles é que no próximo ano a Páscoa fosse celebrada em Jerusalém. Entendi. Então criou-se um lema.
Eu falei, nunca. Voltar a Jerusalém é como se Armstrong falar que ia voltar à Lua. É uma vez só. Mas olha, Deus me abençoou tanto que nesse lance de ir para escavar e ser guia, eu consigo ir, porque embora eu não receba salário por isso, eu tenho a minha passagem da minha esposa garantida. Sim, você pode ir lá aproveitar as Você tá experiências entendendo? que Exatamente, você eu vou para queria. trabalhar. Porque o dia inteiro mostrando sítios arqueológicos e tudo, quando vai para escavar também, a universidade também ajuda nesse sentido e tal. Cara, eu já fui mais de 30 vezes. Da hora. Provavelmente foi aí. Mas quais evidências arqueológicas de que o povo de Israel foi liberto do Egito? Realmente encontraram o lugar no meio do mar? Ah, foi bom ele ter perguntado isso aí. Tem um falso arqueólogo, eu vou até gravar um vídeo, porque agora de novo os vídeos desse cara aparecerem, um tal de Ron Wyatt, que ele fala que encontrou roda do carro de Faraó debaixo do Mar Vermelho, encontrou a Arca da Aliança lá em Jerusalém, é tudo mentira, sabe? E toda vez que eu dou palestra o pessoal pergunta sobre isso, que encontrou a Arca de Noé também lá na Turquia, e tudo falso, falso. E o cara tinha umas paranoias meio doidas, que Deus falou com ele quando ia revelar a arca e tudo e tal. E agora alguém me mandou que ele fez de novo um vídeo. Ele já morreu. Ele era um anestesista de Nashville, Tennessee. E fizeram um vídeo agora bem feitinho e tudo e tal. E já tá com mais de 1 milhão de visualizações. Então, Sobre o que esse vídeo é? Esse é sobre a achado da Arca de Moisés. A Arca da Aliança. Mas é tudo falso. Entendi. Você entendeu? Não tem nenhum arqueólogo com diploma mesmo que endosse o cara. Entendi. Não tem um. Bom, então, isso aí tudo é falso. Esquece esse negócio de roda de carro. Eu tive no Eiba, no lugar lá. Eu sei que é tudo falso, os lugares que ele fala. Lá em Nueiba tem uma coluna levantada lá que ele fala que foi Salomão que ergueu para marcar o lugar da travessia. Aquela coluna é romana, gente. Não tem nada a ver. Então o cara é todo furado. Entendi. Todo furado. Mas quais são os indícios de que Israel saiu do Egito? Em primeiro lugar, lembra aquilo que eu falei. A história passada é uma história fragmentária. Eu até dei o exemplo aqui. Como se fosse um quebra-cabeças de 10 mil peças. Faltou no monte, faltou na maioria. Então, assim, não é só história, arqueologia bíblica, não. Isso vale para a arqueologia da Grécia, arqueologia de Roma. A biblioteca de Roma se incendiou nos anos 60, não 1960, na época de Nero. Depois você teve também a queda da Biblioteca de Alexandria, em 691. Depois você teve em 1453 o incêndio da Biblioteca de Constantinopla. Muita coisa se perdeu. Então a gente tem um monte de fragmento que a gente completa com coisas que fazem sentido. Fazem sentido. E bingo aí.